A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma publicação em uma rede social citando um salmo bíblico para fazer referência à dor de uma traição. Na postagem estão descritos os versículos 11, 12, 13 e 14 do Salmo 55, além de um complemento com os dizeres, abre aspas, quando a traição vem de quem estava ao seu lado, fecha aspas. Uma das passagens da Bíblia, publicadas por Michele, fala da angústia sentida pelo rei Davi ao ser traído por alguém próximo. Na interpretação bíblica, é possível associar a passagem ao amigo e conselheiro do rei, Aitofel, que participou da rebelião contra Davi. Na última quinta-feira, o senador Marcos Duval falou durante uma live em rede social de uma suposta reunião que trataria de uma suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Michele também negou a intenção de disputar cargos eletivos no futuro. A ex-primeira-dama publicou uma mensagem em seu Instagram pedindo para que a oposição se acalme sobre o tema. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, havia dito que se Jair Bolsonaro não voltasse à política, Michele seria uma opção. Zé. Pois é, olha, a traição na política parece um caminho comum. Por aqui se diz a frase, né, que o povo adora uma traição, mas odeia o traidor. E é natural que governos, e principalmente quando sai do governo, ele vê várias pessoas que antes abriam as portas virando as costas para ele. Isso é normal na política, né? E a primeira-dama, ela é muito, vamos dizer assim, emocional. Quando ela apoia alguém, ela apoia muito, né? Daí a grande decepção dela. A gente vê exatamente essas imagens que estão sendo mostradas aí. Ela foi na posse de Damares Alves, uma pessoa que ela ajudou muito aqui no Distrito Federal, foi nos palanques, fez discurso, trabalhou por Damares Alves e deu abraços apertados na Damares e ficou muito ao lado dela na posse no Senado Federal. Então é assim que ela lida, exatamente assim, ou seja, apoiar os aliados, né, e esperava receber o mesmo apoio. Esse depoimento do Marcos Duval, ele assustou principalmente porque ele nunca foi tão íntimo assim do presidente Jair Bolsonaro, não. Eu posso garantir isso. Já conversei, inclusive, com Marcos Duval, dizendo que nunca né, de mentiras e tal, não é fácil, viu? Não é fácil ser primeira-dama e muito bem, depois as perseguições continuam. E você, Mota, que achou dessas duas postagens? Aquela primeira, mais enigmática, falando sobre traição, e essa de hoje em que a ex-primeira-dama descartou ser candidata, até ironizou os opositores, falou, podem ficar tranquilos, não vou ser candidata a nada. O que achou, Mota? Política é uma coisa complicada, a rede social também né? Eu acho que ela está fazendo uma coisa certa, acho prematuro uma declaração de candidatura com tanta antecedência assim, não seria a melhor estratégia. Mas a estrada da política é pavimentada com decepções, é pavimentada com traições. O jogo da política é um jogo muito duro, eu sempre digo aqui. O objetivo da política é a tomada do poder, é chegar a posições de poder. Algumas pessoas querem chegar à posição de poder para fazer o bem, para ajudar as outras, para melhorar o mundo, mas essas continuam sendo as exceções. Desde que o mundo é mundo, a maioria das pessoas querem chegar ao poder por uma razão muito mais simples, para conseguir benefícios para si próprio e para os seus amigos. Hoje de manhã eu estava trabalhando num texto para o meu próximo livro
E nesse texto eu narro um evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 2018, em junho de 2018. Foi o lançamento do meu segundo livro. E eu me lembrava daquela ocasião, de quanta expectativa existia no Brasil naquela época, quanta esperança, quanta promessa. E essas promessas eram representadas por uma nova safra de políticos autodenominados liberais ou conservadores que iriam mudar a face do Brasil. Muitos desses políticos que estavam presentes naquela noite, no lançamento do meu livro, foram eleitos nas eleições de 2018. E já nos primeiros dias do mandato, em 2019, começaram a decepcionar os seus eleitores e os seus aliados. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar de muitos nomes. A lista é longa. Essa é a natureza da política. Nós não podemos nos iludir. A única alternativa que nos resta é dar o melhor de nós, trabalhar e procurar, no meio dessa floresta, um lugar onde a gente possa, pelo menos, tentar viver nossas vidas em paz e com o mínimo de prosperidade. Será que dá para levar a sério, Cláudio? Será que não vai ser candidata mesmo? 2026 está muito longe, né? Tem muita água ainda para passar debaixo da ponte, né? Sem dúvida, muita coisa para acontecer. A Michelle vai aprender rapidamente que segredo em política que envolva duas pessoas já não é mais segredo. O que aconteceu? Nas últimas semanas, o próprio Valdemar Costa Neto, interlocutores do Valdemar Costa Neto, começaram a fazer circular na imprensa a possibilidade de que Michelle venha a ser um nome para 2026, para disputar ali com a Janja, que é o nome do lado de lá, é quem também aí está com bastante poder no governo Lula, com muita influência, e há muita especulação em torno do nome da Janja para 2026. Então, naturalmente, circular o nome da Michelle cria essa polarização, só que queima qualquer projeto político que exista de fato. É muito comum quando a gente está acompanhando a nomeação de algum ministro, até para o judiciário, para as cortes superiores, quando começa a circular o nome dessa pessoa antes, é para queimar o nome dessa pessoa. Então a Michelle deve ter se ressentido aí de que o nome dela venha a circular de uma forma muito precipitada, muito tempo pela frente. Aliás, a crítica aqui vai ao atual governante, o Lula, que dias atrás veio falar de reeleição, de possibilidade de reeleição. É uma vergonha que isso esteja sendo tratado neste momento. Um mês de governo e já se fala num próximo mandato. Não fez nada ainda, não mostrou nada, não fez chover picanha e cerveja, como prometeu aos seus eleitores, e vem falar de reeleição. Isso é uma irresponsabilidade e qualquer líder político deve ter um mínimo de responsabilidade com o seu país. Nós temos um país com muitos problemas, as pessoas precisando de soluções e esse tipo de retórica, esse tipo de discurso é o que a gente menos precisa. Esse tipo de especulação também. A imprensa faria um papel ótimo, ajudaria muito o debate político se também não ficasse alimentando especulações sobre eleições daqui a 4 anos. É a responsabilidade nossa, como imprensa, também promover o debate daquilo que interessa ao cidadão, daquilo que realmente pode fazer diferença na sua vida. Nós temos aí um Congresso que acabou de tomar posse, o Legislativo voltou, o Judiciário voltou, políticas públicas a serem analisadas, julgadas, temos aí reforma tributária para ser cobrada, o governo até agora, a equipe econômica, inclusive, está batendo cabeça, Simone Tebet dizendo que reforma tributária só vai ser apresentada daqui a 6 meses, outros ministros dizendo, Haddad dizendo que não, que é 2 a 3, não tem arcabouço fiscal ainda, então as soluções de fato não surgiram. O que a gente percebe, inclusive com a agenda de Lula desta semana, inaugurando obras que não são deles, naturalmente, indo ao Rio, tirando foto com o Eduardo Paes, e várias outras agendas que ele tem ao longo da semana, percebe-se um esforço para maquiar a falta de entrega. Até porque o discurso de golpismo, etc., ele tende a se esgotar.
pessoas começam a ficar irritadas, os eleitores começam a cobrar, querem solução. Dizem que todo governo passa ali pela lua de mel de 100 dias, né? O próprio governo apresentou um plano de 100 dias, aí um plano não, né? Falou que ia apresentar uma série de medidas importantes em 100 dias, já passou um mês e nada foi feito. E o nosso papel é cobrar para que algo seja feito. Pavinato. Bom, o Dantas estava falando do em 100 dias, né? O único em 100 dias que a gente tem no Brasil é o verbo incendiar conjugado na segunda pessoa do singular. Em 100 dias. É a única coisa que tem acontecido no Brasil hoje. Michele Bolsonaro é uma surpresa espetacular. Acho que o Jair Bolsonaro deve muito à esposa. Talvez não fosse ela, a herança de Jair Bolsonaro se perderia. Ela corria o risco de ficar esvaziada. E a Michele, tendo voltado e cumprido essa agenda, ela tem se mostrado uma mulher circunspecta, firme, simples, agradável e materna. Isso é importante porque dessa qualidade maternal, ela parece que tem um dom de educar e moderar os fanáticos do marido, do Jair Bolsonaro. Então, a cada agenda, a cada aparição da Michele, ela cresce politicamente. E cresce de uma maneira sempre positiva. E quando alguém no Brasil diz que não vai concorrer à eleição, convém não acreditar. Convém não acreditar. Olha, raros são os casos de pessoas que disseram eu não vou concorrer, que acabaram não concorrendo de fato. Portanto, essa frase é uma frase protocolar que se espera de todas as lideranças que estão lá sob os olhos dos headhunters dos partidos brasileiros. Com relação ao post mais transcendental, né, citando um salmo, eu não gosto desse tipo de post, Vitor. Ainda mais, não é pelo aspecto religioso, não. É porque quando você publica um salmo ou um trecho da Bíblia ou qualquer texto místico que fala em traição, neste momento em que nós estamos vendo essa verdadeira busca pela pantera cor-de-rosa feita pelo inspetor Jacques Louzeau Duval, que acusa Bolsonaro de ter pelo menos sentado à mesa de um complô desenhado por Daniel Silveira, quando ela publica algo concernente à traição, eu não sei se ela está dizendo que ela não vai concorrer porque ela não vai trair a liderança política do marido. Eu não sei se ela quer dizer que o Marcos Duval é um traidor. Eu não sei se ela quer dizer que os senadores que não deram a vitória ao Marinho no Senado são traidores. Então essa conversa enigmática mais prejudica do que ajuda.